Pronto. Então, já estamos gravando. Mais uma vez, boa noite para todo mundo. Então, gente, hoje o objetivo é a gente estudar o arquivamento do inquérito policial e de outras peças de informação. A gente vem nessa toada estudando a partir do conceito de ação penal, a partir daquela compreensão que já temos que a condição da ação mais importante da ação penal é a justa causa, né? A existência de elementos de informação pré-constituídos que viabilizem um juízo de probabilidade em relação à acusação. Em função disso é que se justifica a gente estudar o Instituto da Investigação Preliminar, que é um instrumento que no Ocidente vai cumprir essa função, e sabemos que o modelo adotado pelo Brasil é o modelo do inquérito policial, mas não com exclusividade, porque a gente tem também outros instrumentos. Sabemos, já falamos sobre isso, né, que a característica da autonomia do inquérito policial em relação ao processo faz com que possa existir inquérito e esse inquérito não resulte num processo, inclusive porque foi arquivado, da mesma maneira que pode, em tese, acontecer um processo sem que tenha existido um inquérito. Né? Existem outros elementos. O que é necessário haver é a justa causa. Então, por isso é que esse tema é costumeiramente tratado como arquivamento de inquérito e também, não apenas do inquérito, mas de qualquer peça de informação que chegue nas mãos do Ministério Público e que sugira a possibilidade de um fato criminoso, né? Que possa ser interpretada como notícia de crime, certo? Então, hoje a gente começa, e vimos das aulas passadas também, de estudar com alguma profundidade o próprio inquérito policial, porque, embora não seja único, é um instrumento mais importante que a gente tem de recolhimento de informações preliminares sobre o crime. Tivemos aquela aula introdutória, depois estudamos os atos e terminamos estudando os atos de conclusão, né? Os prazos de conclusão do inquérito policial e as providências finais que a autoridade policial precisa tomar e os encaminhamentos, né? Relata e encaminha para o juiz, e o juiz não tem outra coisa para fazer senão encaminhar para o Ministério Público. Né? E aí a gente já sabe que nesse momento, esse é um momento crucial, né, porque a partir da chamada opinio delicti do Ministério Público, a sua opinião sobre aquela notícia de crime apurado, né, já com provas que chega nas mãos dele, ele vai decidir o que é que faz com aquilo. Né? Então, ele pode, nesse instante, ser agente determinante do fim da atividade persecutória, né? Se ele promove o arquivamento, ele acaba com a atividade persecutória, ou então, se ele vai dar sequência à atividade persecutória, ou oferecendo uma denúncia, ou propondo o acordo de não persecução penal, né, que nós já tivemos oportunidade de falar sobre ele, e a primeira coisa que dissemos sobre ele é que ele era tudo menos um acordo de não persecução, né, porque a persecução termina ou com a decisão de arquivamento ou com a extinção da persecução já em juízo. Né? Então, é um acordo de persecução penal abreviada. Em outros países, inclusive da América Latina, que têm institutos semelhantes, o nome é esse, é procedimento abreviado, né, de um processo penal. Então, esse é um momento crucial. A gente não vai falar, acho que já falamos o que podíamos para o tempo, né, sobre aquela outra forma de
dar sequência à persecução penal, que seria a propositura de um acordo, né? O que nos interessa mais agora é ver como é que as coisas se colocam em termos de arquivamento ou de oferecimento de uma denúncia, certo? Então, percebam que, embora a gente tenha estudado, isso nós fazemos de propósito, embora a gente tenha estudado os atos de conclusão do inquérito policial, né, como sendo aqueles da atribuição do delegado de polícia relatar e encaminhar para o Ministério Público a investigação preliminar, porque nós já sabemos, né, que quando os autos chegam ao Ministério Público, ele pode denunciar, ele pode arquivar, mas ele pode também mandar voltar para a delegacia para o cumprimento de diligências que ele repute indispensáveis, né? Como ele pode também complementar a própria investigação do delegado. Você diz, olha, aqui é só para cobrar um laudo do DPT, um laudo pericial que o delegado pediu, mas não chegou, não ficou pronto. Então, ele não vai mandar voltar esse inquérito para o delegado, só para o delegado juntar um documento. Então, muitos colegas já pedem diretamente ao Instituto Médico Legal a remessa do laudo, e aí fazem o que tem que fazer quando esse laudo chega. Então, a rigor, a atividade persecutória fora do juízo só termina depois que o promotor decide o que fazer, né? Porque se ele mandar retornar, não vai terminar. O inquérito prossegue. Se ele realiza as investigações da sua livre iniciativa, também aquilo é investigação, é inquérito. É investigação, é diligência realizada pelo Ministério Público dentro do procedimento inquérito. Então, é somente nesses casos, com uma decisão de arquivamento, que a gente pode dizer que a atividade persecutória prejudicial terminou, que, portanto, o inquérito terminou. Ele só termina quando há uma decisão definitiva de arquivamento, certo? Então, a primeira coisa, a partir dessa compreensão que nós já temos, né, a gente já sabe também que aquele mecanismo do artigo 28, né, que diz que o promotor deve pedir o arquivamento ao juiz, né, e só com a anuência do juiz é que se considera arquivado o inquérito policial, né, e, portanto, encerrada a investigação. Ou, se ele discordar, mandar para o procurador-geral e aí deixar a última palavra nas mãos do procurador-geral, né? Tudo isso nós já sabemos como funciona e sabemos que isso é tido e havido como o fundamento jurídico daquele princípio da obrigatoriedade, legalidade / obrigatoriedade, que a gente também já conhece, né? Então, seria uma atribuição atípica que é concedida ao juiz para fiscalizar dessa forma o cumprimento pelo promotor do princípio da legalidade ou do princípio da obrigatoriedade. A gente sabe, inclusive, que já houve muita crítica em relação a esse dispositivo, alegando-se que ele seria inconstitucional porque estaria dando ao juiz função de parte, provocando o Ministério Público a processar. E quando viesse a denúncia do procurador-geral, a denúncia já viria recebida. Porque quando o juiz manda para o procurador-geral, ele já estaria fazendo um pré-julgamento sobre a sua intenção futura de receber, bastando que o procurador-geral denunciasse, né, batesse o carimbo, autorizando ele a instaurar o processo. Certo? Mas hoje a opinião dominante é que esse artigo não viola o artigo 28. Foi esse artigo, inclusive, foi essa crítica que fez com que, no pacote anticrime, a redação mudasse para dizer, como diz ainda aí, né, que quando o Ministério Público pede o arquivamento, deve, na verdade, dirigir os autos imediatamente ao Procurador-Geral, evitando a passagem
pelo juiz, né? Mas o nosso lobby, foi ao Supremo para dizer, olha, a Procuradoria não dá conta da demanda de inquéritos policiais que antes passavam pelo juiz, muitos os juízes já arquivavam, isso tudo agora vai desaguar nas assessorias. Então, o Supremo manteve o mecanismo da redação anterior, ignorando a redação expressa dada pelo legislador, sob o argumento de uma ação de inconstitucionalidade. Então, é assim que temos hoje. A gente tem a redação anterior sendo aplicada por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal. Não tem nenhum problema de constitucionalidade na mudança. Ela foi mesmo provocada por uma impossibilidade administrativa dos órgãos superiores do Ministério Público de darem conta dessa demanda. Tudo leva a crer. Mas, enfim, a gente já sabe, portanto, como é que funciona esse mecanismo, mas a gente ainda não tem não conseguimos construir algo próximo de um conceito, né, de arquivamento. O primeiro ponto que a gente precisa ter atenção quando está tentando reconstruir um conceito de arquivamento é que o nome ele é um tanto infeliz. O nome que se deu ao Instituto é porque ele se confunde com o ato material de pegar um documento e colocar num arquivo, que era o que acontecia não com o inquérito, acontecia com os autos do inquérito, né, que antes tramitavam em meio físico. Então, quando o juiz decidia pelo arquivamento, pegava-se o caderno, os autos, o documento, se colocava num arquivo e lá ficava durante alguns anos. Mas, tecnicamente, a gente não pode... O que a gente pode arquivar são coisas físicas, os autos, né? Mas o inquérito não é uma coisa física. O inquérito é um procedimento. Então, eu não pego ele e coloco dentro de algum lugar. O que acontece com o procedimento, como efeito da decisão de arquivamento, é o fim das investigações, é um encerramento da atividade persecutória. E isso, a compreensão do arquivamento como essa decisão judicial que, atendendo a um pedido do Ministério Público, encerra as investigações. Se a gente compreende, a gente evita o equívoco com o ato material de colocar em arquivo, até porque com o processo digital, se vocês me perguntarem onde ficam arquivados os autos de inquérito policial, eu não faço a menor ideia. Em algum lugar do cyberespaço é que essa informação fica. Então, a própria palavra vai caindo em desuso por conta da inexistência mais do ato de colocar no arquivo. Então, o inquérito, o arquivamento de inquérito e de outras peças de informação é determinar o encerramento das investigações. E isso também tem um valor garantista, um valor de garantia importante, né, porque bloqueia a atividade persecutória, né? Com o arquivamento, o sujeito apontado como indiciado no inquérito, ele se vê livre da perseguição policial, né? A partir dali, em tese, a polícia não pode mais incomodá-lo com outras diligências, etc. Ainda que, como a gente vai ver lá no final, o inquérito possa ser desarquivado, certo? Mas, enquanto não for formalmente desarquivado, em tese, fica proibida a atividade persecutória. Certo? E isso, claro, protege a liberdade. Bom, mas o ponto mais importante do nosso encontro é, de fato, esse 2.3, né, que trabalha os fundamentos, a natureza e os efeitos da decisão de arquivamento. E que são temas que são completamente entrelaçados. É impossível você estudar isso em tópicos
separados, em sequência, né? Os temas guardam uma íntima relação. E eles acabam também permitindo que a gente enxergue a importância de termos lá atrás distinguido o que é mérito de um processo penal, o que é ação, o que é condição da ação, o que é pressuposto processual. A gente começa a ver isso agora, porque não existe, se vocês procurarem aqui, rolarem a tela do artigo 28 aqui, dos que estão na frente, dos que estão atrás, vocês não vão ver nenhum dispositivo de lei dizendo quais são os fundamentos do arquivamento. Quando por enquanto a gente tem trabalhado genericamente com essa coisa de, bom, a ação é inviável, então pede-se o arquivamento. Mas isso ainda é muito genérico. Eu vou precisar fundamentar o meu pedido de arquivamento. E onde é que eu vou buscar esses fundamentos? Porque não teria sentido que se exigisse uma decisão fundamentada sem que eu pudesse, tecnicamente, encontrar que fundamentos são esses. E, vejam, nunca houve, na verdade, um dispositivo dizendo o promotor deverá pedir o arquivamento nesses casos. Né? Não há. Mas isso nunca foi problema, porque, desde sempre, a nossa jurisprudência ela se orientou e a doutrina pelo mesmo caminho, de uma maneira muito inteligente e interessante, para dizer que os motivos que um promotor pode invocar para pedir o arquivamento, eles são os mesmos que poderiam ser utilizados, em princípio, para que a denúncia ou a queixa, a denúncia, né, porque a gente sabe que só tem arquivamento em ação penal pública, para que a denúncia fosse rejeitada pelo juiz, ou que, tendo sido recebida, posteriormente o juiz fosse obrigado a absolver sumariamente o acusado. Então, repetindo, como não temos um dispositivo de lei dizendo quais são os motivos que podem autorizar um promotor a pedir o arquivamento, a gente vai entrar na cabeça do promotor e pensar com ele, se eu oferecer esta denúncia, ou ela será rejeitada, ou, mesmo recebida, o acusado será absolvido sumariamente. Então, não adianta denunciar. Não adianta denunciar se a gente pensar num promotor que está sendo governado apenas por uma lógica utilitarista, por um pensamento econômico. Eu não vou denunciar porque eu já sei, eu não vou perder tempo. Eu não vou denunciar porque eu já sei que a denúncia será rejeitada ou que o acusado será absolvido. Então, eu vou poupar os esforços da máquina do judiciário e vou me antecipar e pedir o arquivamento. Mas há também, e a isso, essas duas possibilidades dizem muito de como deve ser o comportamento do membro do Ministério Público na área criminal. Porque, se a gente olhar, pelo menos à luz da Constituição, que assim, teve o cuidado de mudar o nome da nossa função de promotores públicos para promotores de justiça, e de que também nos confiou a titularidade para a ação de habeas corpus. Nós podemos entrar com habeas corpus. Se a gente pensar no que disse a lei de abuso de autoridade sobre a obrigação que tem as autoridades que lidam com o poder punitivo de observarem os casos de prisão ilegal, de relaxar a prisão ilegal, sob pena de cometerem abuso de autoridade, então a gente é forçado a compreender que o Ministério Público ele deve se comportar como o primeiro órgão de garantia, não apenas por uma questão pragmática,
mas por uma questão de princípio. Se eu não vou, eu vou pedir o arquivamento, não porque eu sei que se eu denunciar, a denúncia não será recebida. Mas eu vou pedir o arquivamento porque eu acho justo terminar com o inferno na vida dessa pessoa. Por que eu vou denunciar o cara se eu sei que o correto ali seria o arquivamento? Então, esse momento do pedir o arquivamento, ele nos permite refletir sobre qual tipo de Ministério Público queremos, né? Qual tipo de Ministério Público na área criminal é compatível com a democracia, né? Com regimes democráticos. Mas, enfim, então eu disse genericamente que os fundamentos são aqueles que prevêem os casos de rejeição da denúncia ou da queixa e aqueles que prevêem os casos de absolvição sumária. E, por alguma razão, foram colocados na lei como decisões sucessivas. Observem aqui o que é que diz esse... Deixa eu ir aqui para o código. O artigo 395 do CPP. Vejam que olha como é distante do artigo que prevê o arquivamento. É porque esse dispositivo ele inaugura o procedimento, a previsão legal do procedimento ordinário. E essa fase primeira do procedimento ordinário, ela é aplicável a todos os procedimentos penais de primeiro grau. Então, são pouquíssimos procedimentos que vão divergir disso. O que fazem esses dispositivos do 395 em diante é estruturar como é que se constitui e como é que se extingue de forma antecipada uma demanda penal. Entendem? Então, vejam que o que é que diz o 395? A denúncia será rejeitada quando for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, ou faltar justa causa para o exercício da ação penal. Esse dispositivo ele tem um excesso de informações. Ele poderia ser um dispositivo de caput, não precisava de 3 incisos, e bastava que ele dissesse assim: a denúncia ou queixa será rejeitada quando faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal. Por quê? Alguém imagina por que há um excesso de informação? Por que esses 2 incisos aí, o primeiro e o terceiro, estão voando, estão sobrando completamente? Por quê? Ninguém se arrisca? Porque Quem já são. começou? João Maurício. Eu, Diga, João Maurício. eu acho que é porque eles já são pressupostos ou condições, já estariam englobados aí. Claro. Né? De justa causa, a gente já sabe qual é a condição mais importante da ação, a justa causa. Agora, quando esse inciso primeiro fala que a denúncia será rejeitada quando ela for manifestamente inepta, o que ele está querendo dizer, peça inepta não é peça feia. Eu já vi peças horrorosas, peças de todo tipo, denúncias, sentenças, mas que atendiam aos requisitos legais. Né? A peça ela é inepta quando ela não atende aos requisitos legais estabelecidos para a elaboração daquela peça. Né? Então, onde é que estão esses requisitos em relação à denúncia? Eu vou voltar aqui mais um pouquinho, né? Lá mais para perto, é o artigo 41 do CPP, que estabelece que requisitos são esses. A gente vai ter a oportunidade de estudar, dedica um encontro. Aqui, o artigo 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. Então, os requisitos são esses. Em princípio,
faltou um dos requisitos, o que é que temos? Denúncia inepta. Denúncia inepta será rejeitada. Esse termo, ele não ajuda, esse termo inepta. Primeiro que tem uma carga pejorativa, né? Inepta. E segundo, porque melhor seria que o código dissesse quando a denúncia não atender os requisitos de forma, ou quando faltar um pressuposto processual objetivo, intrínseco relativo a essa peça. Faltaram os requisitos. A peça, a rigor, ela não é inepta, ela é nula. Ela é nula porque ela não atendeu aos requisitos formais. Certo? Então, percebam, se a peça satisfizer a estes requisitos, o juiz... A gente vai estudar nos próximos encontros os requisitos formais, a decisão de rejeição, efeitos, enfim, momento processual, a decisão de recebimento, a decisão depois, lá na frente, de absolvição sumária e a decisão que rejeita o pedido de absolvição sumária. Então, aqui a gente já percebe claramente, no artigo 395, que a denúncia será rejeitada e, portanto, o inquérito será arquivado quando faltar pressuposto processual ou condição da ação. Quando o promotor observar do inquérito que já, se eu denunciar, faltará um pressuposto processual determinado. Quando eu denunciar, faltará uma condição da ação. Basicamente, faltará justa causa. Então, eu vou me antecipar e vou pedir arquivamento. Certo? O que é que... aí, se o juiz recebe a denúncia, é porque esses requisitos e as condições da ação estão presentes. Aí, o que diz a lei é que ele vai citar o acusado. E, a partir da citação, feita uma citação válida, o acusado vai ter um prazo de 10 dias para constituir um defensor e apresentar uma defesa, uma resposta escrita à acusação. A gente vai ver também o que é que pode ter na resposta escrita à acusação. Mas, basicamente, o que pode fazer um defensor aí são duas coisas fundamentais que ele pode fazer se as circunstâncias estratégicas do caso permitirem. Ou ele vai pedir que o juiz absolva sumariamente seu cliente, e a gente vai ver quais são os fundamentos desse tipo de decisão, ou então que ele se retrate da decisão que recebeu a denúncia e determine, portanto, a sua rejeição. É isso que, no primeiro momento, interessa a vocês saberem que pode fazer um defensor, numa resposta escrita à acusação. Aí, o juiz vai examinar essa peça. Aí eu vou mostrar aqui agora para vocês quais são, o que é que vem na sequência. 395. Ai, meu Deus. Eu passei. 395, tá, será rejeitada. Aqui, ó o que diz o 396. Os procedimentos comum, ordinário e sumário oferecida a denúncia, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á, acho que foi Temer que fez essa redação aqui, né? E ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Aí, vejam o que é que tem no 397. Após o cumprimento do disposto no 396-A e parágrafos deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar a existência manifesta de causa de excludente de ilicitude, a existência manifesta de causa de excludente da culpabilidade do agente,
e se aí a gente vai discutir depois essa questão da inimputabilidade, que é o fato narrado evidentemente não constitui crime ou estiver extinta a punibilidade do agente. Qual é a diferença fundamental que existe entre os temas tratados pelo 395 e os temas tratados pelo 397? Qual seria? Vocês se lembram que eu disse para vocês que na defesa prévia o defensor pode arguir tudo, que a defesa prévia pode encerrar todos os temas que podem se discutir no âmbito de um processo criminal? E como é que a gente divide esses temas para organizar o pensamento? Quais são as questões que podem ser discutidas no âmbito de um processo criminal? Vocês sabem. São duas possibilidades, né? Ou eu falo assim preliminarmente. Se eu usar a palavra preliminarmente, eu estou me referindo a questões preliminares, que são relacionadas basicamente a condições da ação e pressupostos processuais. Se eu for dispensar essas questões preliminares, eu vou entrar onde? No mérito. E mérito em processo penal, a gente já sabe o que é, já estudamos isso, é fato típico antijurídico culpável e punível. Se eu tiver que discutir isso em um processo criminal, punibilidade, ou se houve crime, eu estou discutindo o mérito. E é isso que separa essas duas decisões. Uma delas, a primeira decisão do juiz, decide sobre pressupostos processuais e condições da ação, mas logo depois da defesa, ele é chamado a rever a sua decisão anterior e ainda decidir sobre o mérito. Decidir sobre o mérito de forma antecipada, mas somente para absolver. Se ele não for absolver sumariamente, aí ele tem que designar uma audiência de instrução em julgamento, onde haverá uma segunda oportunidade para a extinção do processo, com o julgamento do mérito, mas já depois do desenrolar de toda a atividade instrutória. Ele absolve sumariamente, a rigor, se ele observar, eu vou instruir isto para quê? Se eu já sei que vou absolver. Então, esse é o fundamento que é orientado, de certa maneira, pelo princípio, né, da duração razoável do processo, que melhor seria se fosse chamado duração razoável da persecução penal. Porque o processo é bom que dure, porque o processo é a garantia do acusado. Né? Mas o que se pretende ao absolver sumariamente, ou permitir a absolvição sumária, ou a rejeição da denúncia, é livrar o sujeito da própria atividade persecutória o mais cedo possível, que é o que existe de mais importante a ser extraído do princípio da duração razoável do processo. Certo? Então, isso tudo para dizer, né? Primeiro, da importância dessa fase que a gente está estudando e de como, se a gente domina isso, sabe como é que começa, sabe como é que termina, aprendeu o processo penal. O resto agora é trabalhar com os conceitos aí dentro, trabalhar com os princípios aí dentro desse esqueminha que começa, que termina, seja por uma questão de condição da ação, seja por uma questão de mérito. E termina por uma questão de mérito de forma abreviada ou de forma extensiva, com uma instrução regular. O processo é isso. Tudo que vocês vão discutir, até processo 1000, se tivesse, é isso. Se reduz a isso. Mas é isso que exige um estudo profundo dos temas. Certo? Bom, mas isso tudo para dizer que esses requisitos, que são os requisitos para a extinção antecipada da demanda penal,
são como um espelho os requisitos que um promotor pode, para alguns, deve, para outros, invocar para promover o arquivamento. Entendem? Então, observem, da decisão dos fundamentos, a gente é arremessado na questão da natureza. Né? Por quê? Ninguém ignora que a decisão de absolvição sumária, observem, é uma decisão de um juiz, quando o juiz absolve sumariamente, né? É uma decisão de um juiz que decide, ainda que antecipadamente, uma lide, um conflito penal que foi levado a ele. O promotor acusando e o réu se defendendo. E ele decide. E decide realizando, portanto, função jurisdicional típica. E ele decide isto examinando o mérito de um processo criminal. Essa decisão faz coisa julgada? O que é que vocês acham? É uma decisão antecipada, recorrível, mas ela examina o mérito, decide um conflito penal que pode ser de natureza, de forma definitiva, portanto, né? Define o caso e examina o mérito. Ela é uma decisão que faz coisa julgada ou não? O que é que vocês acham? Tem alguma razão para não fazer coisa julgada? Não tem, né? E faz. Não é possível uma decisão absolutória não fazer coisa julgada, ainda que seja uma absolvição antecipada. Né? E a grande questão, portanto, é saber se uma decisão de arquivamento, que é aquela decisão, né, que é anterior à própria e prejudicial à propositura da ação. Eu arquivo para dizer que não vou processar. O juiz atua, como eu já disse a vocês, realizando uma função atípica, anômala, de fiscalização do cumprimento pelo promotor do princípio da legalidade. Né? Então, quando o promotor pede o arquivamento, arguindo questões processuais, como, por exemplo, falta de justa causa, qual é a diferença fundamental entre essa decisão e a que absolveu sumariamente? Pelos mesmos fatos. Né? Qual é a diferença que justificaria, por exemplo, uma delas fazer coisa julgada e a outra não fazer coisa julgada? São esses temas, enfrentar esses temas, é que vão fazendo com que a gente aprenda processo penal. Estudar essas medidas todas, estudar esse artigo 28, só serve como um exercício para a gente organizar as ideias e aprender efetivamente. Por exemplo, a gente não precisará esquecer mais nunca que para que uma decisão faça coisa julgada é preciso que ela tenha sido proferida por um juiz realizando função típica, função jurisdicional, e não uma mera função judicial. Então, quando ele absolve, realiza atividade jurisdicional típica, decide um conflito e decide de maneira definitiva, que define o mérito. Quando lá atrás ele rejeita não examinando o mérito, mas examinando questões que são preliminares ao mérito, que antecedem, portanto, ao mérito, e ele atua, quando ele rejeita
a denúncia, ele atua extinguindo o processo também, porque já há processo, porque houve uma acusação, houve ação. Então, ele extingue o processo, mas sem julgamento do mérito. Então, e ele, nesses casos, é claro que essa decisão ela não faz coisa julgada, portanto, se o Ministério Público apresentar uma nova denúncia, tendo sanado a falta, tendo consertado o defeito de ordem processual ou de condição da ação, o juiz, então, está autorizado a receber. Se absolveu sumariamente, pode descer Jesus trazer a prova viva do crime que o promotor não pode voltar a denunciar, certo? Isso na decisão de rejeição. Com muito mais razão, a decisão de arquivamento, em tese, não deveria fazer coisa julgada quando se debruce sobre questões de ordem processual, né? Mas a pergunta que fica é: e quando essa decisão, a decisão de arquivamento, que é uma decisão, portanto, judicial, mas não seria jurisdicional, quando essa decisão for tomada por uma questão de mérito, o promotor, por exemplo, diz: olha, há aqui razões, há uma causa de exclusão de antijuridicidade evidente. O acusado, já houve um caso desse há alguns anos, uma moça foi vítima de estupro e o acusado acabou adormecendo e deixou a arma cair, ela pegou a arma e deu um tiro e matou. E foi presa em flagrante por homicídio. Ligou para a polícia para avisar e ela foi presa em flagrante por homicídio. Então, um promotor teve que analisar isso. E um promotor, nesse caso, faria o quê? Ele não vai restar alternativa a ele se não pedir arquivamento. Se ele tiver juízo, vai pedir arquivamento, arguindo uma evidente causa de exclusão de antijuridicidade. Aí o juiz acolhe esse entendimento e arquiva. Qual é a natureza dessa decisão? A grande maioria, e essa opinião consagrada hoje, em doutrina, é que essa decisão não deveria fazer coisa julgada, embora tendo examinado o mérito, porque é uma decisão administrativa, uma decisão que não vem da atuação típica do juiz. Ele não está ali para acolher ou não acolher um pedido de condenação, mas ele está ali anomalamente para fiscalizar o princípio da obrigatoriedade e mandar para o procurador-geral, se for o caso. Certo? Então, mas a jurisprudência brasileira, a partir do Supremo, inclusive, já decidiu que essa decisão faz, sim, coisa julgada. E o argumento é a simetria entre ela e a decisão de absolvição sumária. São os mesmos fundamentos, então não há razão para que a decisão de arquivamento não faça coisa julgada. Certo? E aí a gente termina esse ponto, já estamos caminhando para encerrar, acho que a gente encerra no máximo 8 horas nosso encontro, né? Esse último ponto relativo aos efeitos. Quais são os efeitos da decisão de arquivamento? Aí a gente tem o primeiro grande efeito, que ocorre em todos os casos de arquivamento, e sobre o qual eu já acabei de falar. Ele é tão evidente que ele está incorporado no nome, no conceito. A decisão de arquivamento é aquela que o juiz, acolhendo as razões do promotor, determina um encerramento das investigações. Então, esse é o grande principal efeito em qualquer caso de arquivamento. Só que aí eu vou ter efeitos diferentes a partir daí, conforme seja o fundamento da decisão de arquivamento. Porque se eu decidir o arquivamento por falta de condição da ação ou de pressuposto processual, por falta de justa causa, essa decisão de arquivamento não fará
coisa julgada. Significa que o Ministério Público estará autorizado a processar mais uma vez, caso ele satisfaça aquela condição. Então, o primeiro efeito, para todos os casos, encerrar as investigações. Segundo efeito, somente para as decisões de arquivamento com base em questões preliminares, encerrar as investigações sem coisa julgada, abrindo-se a porta para uma nova denúncia. E se ele se ele arquiva invocando, antecipando uma absolvição sumária, se ele arquiva invocando, portanto, uma questão de mérito, aí a gente tem o encerramento das investigações e a impossibilidade total de uma nova denúncia, ainda que se descubra depois, né, que ele foi o verdadeiro autor do crime, etc, etc. Arquivou, fez coisa julgada. Certo? Então, são esses os desenvolvimentos da doutrina e da jurisprudência brasileira em relação aos fundamentos, à natureza e, portanto, aos efeitos da decisão de arquivamento. Certo? Bom, por fim, a gente tem aqui esse tópico 4 sobre sujeito ativo, né? E aí, como regra, se tem dito que o sujeito ativo do arquivamento pode ser o juiz, quando ele é quem determina o arquivamento a pedido do promotor. Ou então pode ser o procurador-geral, né, que insiste no pedido de arquivamento do promotor, e aí então o juiz está obrigado a atender. A doutrina brasileira tem dito que, nesses casos, eu preciso reconhecer que quem promove o arquivamento é o procurador-geral, e é ele, portanto, se ele pediu e o juiz está obrigado a atender, porque ele manda, ele determina o arquivamento. E é ele, portanto, quem suporta o papel de sujeito ativo do arquivamento. Isso tem repercussões práticas importantes, não é só masturbação teórica. E essa importância prática se revela justamente aqui, no tema do desarquivamento. Porque é intuitivo, acho que não precisa nem chover muito nesse molhado, é que o desarquivamento só deve ser procedido por quem arquivou. Né? Se o contrário do arquivamento é desarquivar, o sujeito ativo tem que ser o mesmo. Isso significa que, nos casos em que o juiz determinou o arquivamento, ele é o sujeito ativo, seria ele quem poderia autorizar o desarquivamento? Pergunta, vamos responder daqui a pouco. E nos casos do procurador-geral, né, quando é o procurador-geral quem insiste, ou quando ele, procurador-geral, como Aras, exerce no exercício da sua competência, da sua atribuição, né, de denunciar diretamente autoridades que têm prerrogativa de foro, por exemplo. Né? Quando ele faz isso, é ele quem pode, eventualmente, desarquivar o inquérito, certo? Mas a gente tem uma opinião em sentido contrário, que é a opinião dominante, infelizmente, equivocada do ponto de vista técnico, mas que é majoritária, que se ampara na letra expressa aqui do artigo do artigo 18 do CPP, que está aí na tela para vocês. Né? Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer em relação a esse artigo é criticá-lo, né? Porque se houve uma ordem judicial de arquivamento, não faz o menor sentido que o delegado de polícia possa
continuar a atividade persecutória sob o argumento de que teve notícias de outra prova. Em princípio, se não for assim, o inquérito perde sua função de garantia, como o arquivamento perde sua função de garantia, não é? Como instrumento a dar segurança ao encerramento das investigações, e você desrespeita a ordem natural das coisas, de que quem arquiva, desarquiva, e assim sucessivamente. Mas, infelizmente, a doutrina mais tradicional, menos crítica, e a jurisprudência dominante se entendem que pouco importa, seja lá quem determinou o arquivamento, a autoridade policial está autorizada a realizar novas investigações, certo? Isso está tendendo a mudar, desde que grandes autoridades começaram a ser fustigadas pela Polícia Federal. Houve até um caso emblemático em que a Polícia Federal continuou a investigar um senador depois de um inquérito arquivado pelo Supremo e tomou uma sarrabuiada. E a partir dali o Supremo passou a supervisionar isso, né, para proteger essas pessoas que tiveram um inquérito arquivado por ordem do Supremo Tribunal Federal. Mas aqui na planície, ninguém nem questiona se o delegado poderia ou não continuar a investigar, certo? Mas observem uma outra coisa interessante. O artigo 18, a parte boa dele é que ele fornece com clareza qual é o fundamento para retomar as investigações. Não é a existência de prova nova. Se a prova nova chega no colo da autoridade policial, o que ela deve fazer é mandar para o Ministério Público. E o Ministério Público pode denunciar a qualquer momento. Investigar é ir atrás da prova. Eu não preciso ir atrás de uma prova que já caiu no meu colo. Eu só vou atrás da prova se eu tiver que mobilizar diligências de investigação para recolher uma prova que eu ainda não tenho. E como é que eu sei que ela existe? Porque eu recebi notícia dela. Entendem? Um exemplo para a gente fixar melhor. Vai alguém na delegacia e diz: doutor delegado, olha, eu mesmo não vi esse crime, mas eu conheço uma pessoa, fulano, que mora em tal lugar, que viu. Então, o delegado não pode pegar aquilo, mandar para o promotor, porque aquilo não é prova nova. Mas ele pode retomar a investigação para alcançar essa prova da qual ele teve notícia, certo? Agora, quem não acredita que, sob esse argumento, a autoridade policial pode continuar a investigar, seja porque acredita que isso fere a função garantidora do arquivamento, seja porque acredita que quem arquiva, desarquiva, e vice-versa, tem outra dificuldade a enfrentar. Bom, se quem ordenou o arquivamento foi o juiz a pedido do promotor, é o juiz quem vai desarquivar? E se o juiz desarquiva, ele não está também cumprindo função de parte? Ele diz: olha, chegou até mim a notícia de uma pessoa que sabe, e aí determina o desarquivamento. Isso feriria de morte o sistema acusatório também, né? Então, nesses casos, não pode ser o delegado, não pode ser o juiz. Só resta quem para ser o sujeito ativo do desarquivamento? O Ministério Público, que promoveu o arquivamento, que pediu o arquivamento. Então, por isso é que a boa doutrina tem dito que as coisas devem funcionar dessa forma. Se chega à autoridade policial a notícia de prova nova, o que ele deve fazer é olhar para quem foi o sujeito ativo do arquivamento. Se foi o juiz a pedido do promotor, ele deve
pedir o desarquivamento ao promotor. E se foi um arquivamento decretado ou pedido pelo procurador-geral, ele deve solicitar o desarquivamento ao procurador-geral. Entendemos isso, minha gente? Daí, ó, aprenderam para nunca mais esquecer arquivamento, desarquivamento, quais são os efeitos, né, qual é a natureza jurídica dessa decisão, e de quebra a gente tem uma compreensão de como esses conceitos técnicos, ação, jurisdição e processo e mérito, eles vão passear por todos os momentos, todas as decisões que os órgãos responsáveis vão tomar ao longo do processo. Certo? Alguma dúvida, pergunta, sugestão? Não, todo mundo aí com cara de paisagem. Professor, eu recomendo só o senhor dar uma olhadinha no grupo do WhatsApp, porque teve muita gente informando que não conseguiu entrar. É mesmo? Ixi, rapaz. Muita mesmo. É mesmo? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar uma mensagem lá perguntando quais seriam as opções. Eu vou interromper a gravação logo aqui, para a gente não perder.